O que é o ecumenismo e como vivê-lo bem? Bom, essa é uma questão que precisa ser bem entendida. Primeiro, nós temos que distinguir entre duas coisas: o que é ecumenismo e o que é diálogo ecumênico. Bom, ecumenismo é o diálogo da igreja com os cristãos, ou seja, aqueles que têm Cristo como Deus. Não tem uma doutrina toda igual a nós católicos, mas eles têm Cristo como Deus. Então são os protestantes, são os ortodoxos, os anglicanos, basicamente, esses grupos. Eles creem em Cristo como Deus. Salvação só em Jesus Cristo. Embora a doutrina não seja a mesma. Agora, diálogo ecumênico é outra coisa. É o diálogo da igreja com aqueles que não são cristãos. Ou seja, não tem Cristo como Deus. Não acreditam na Santíssima Trindade. Então, são os judeus, os muçulmanos, né? Não sei, outros aí, né? O hinduísmo, o confucionismo, uma série de, especialmente religiões orientais, o animismo, que não tem Cristo como Deus. A igreja conversa com eles, porque a igreja conversa com eles que não são cristãos? Porque um documento do Concílio Vaticano II, que tratou do ecumenismo e que se chama Unitatis Redintegratio, diz que nessas religiões que não são cristãs, há sementes do verbo. O que são sementes do verbo? São verdades que Deus permitiu que ficasse ali para que eles, por estas verdades, venham à verdade plena, que é o cristianismo. Então tem verdades, tem coisas bonitas no budismo, tem coisas bonitas. O confucionismo, por exemplo, o Confúcio, ele dizia assim, olha que coisa bonita, ele dizia assim, o Confúcio: quando você nasceu, você chorava e todo mundo sorria. Agora faz o seguinte, viva de tal maneira que quando você morrer, seja o contrário. Todo mundo esteja chorando e você esteja sorrindo. Entendeu? Para nós, é a ressurreição em Cristo, uma vida nova em Cristo. Então, há coisas bonitas no budismo, no hinduísmo, só que tem uma coisa: o próprio documento do concílio, a Unitatis Redintegratio, diz assim: só na Igreja Católica de Cristo está a plenitude dos meios de salvação. Então não quer dizer porque tem lá algumas verdades espalhadas ali que eu vou me tornar budista, zen, hindu. Não é isso. Então a igreja agora se volta para o ecumenismo, que é o quê? Os cristãos. Porque eles saíram da igreja. Os ortodoxos romperam com a igreja no ano de 1054. E romperam, eu diria, por uma questão boba. Não foi teológico o rompimento com os ortodoxos, uma questão assim mais política, administrativa, disputa de poder entre o patriarca de Constantinopla e o Papa na época. Então a igreja quer que eles voltem. O Papa João Paulo II dizia: quando a igreja do Oriente voltar, a igreja vai voltar a respirar com os dois pulmões, o pulmão do Ocidente e o pulmão do Oriente. Então a igreja conversa com os ortodoxos. Né? Toda hora o Papa se encontra com o patriarca de Constantinopla, o patriarca de Jerusalém, o patriarca da Grécia, o patriarca de Moscou. Agora, qual é a dificuldade com os ortodoxos? Eles não têm um Papa como nós. Então, cada patriarca é independente. Então, um patriarca aceita a pessoa do Papa, o outro não aceita, então não acontece ainda o ecumenismo. Então, a igreja fala que o ecumenismo só vai acontecer debaixo de muita oração. Porque quem vai quebrar todas esses obstáculos, essas arestas, é o Espírito Santo. Porque é ele que unifica o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi rasgado, estraçalhado pelas divisões que o demônio provocou na história da igreja. Mas a igreja quer que volte aquilo que o Cristo falou: haverá um só rebanho, um só pastor, e haverá, porque isso é uma promessa de Jesus. Haverá um só rebanho, um só pastor. Então o que o ecumenismo busca é isso. Com os protestantes, que é muito mais difícil,
Porque os protestantes hoje são mais de 30 mil denominações diferentes, segundo me disse o doutor Scott Hahn, que foi protestante, foi, não sei se é adventista, não, foi presbiteriano, e hoje é um grande pregador católico, né? Ele fala em mais de 30 mil denominações, quer dizer, então é muito mais difícil. Mas, e depois temos também os anglicanos, que se separaram no ano de 1534, que tem muita coisa parecida com a Igreja Católica, eles têm padre, têm bispos. Tanto assim que a igreja aceita que um padre anglicano venha para a Igreja Católica, seja reordenado padre e continua padre na igreja, mesmo sendo casado. Tudo isso faz parte do ecumenismo. Agora, tudo isso sem quebrar o credo católico. Papa João Paulo II escreveu um documento chamado Ut Unum Sint, uma encíclica sobre o ecumenismo, que todos sejam um. O Papa João Paulo II fala assim: ecumenismo não é irenismo. O que é irenismo? Irenismo é você fazer a unidade a qualquer preço. Ah, tem que fazer unidade, então vamos abrir mão da devoção à Nossa Senhora, vamos abrir mão das nossas imagens, vamos abrir mão, não sei, da Eucaristia, da confissão. Não, o Papa diz, unidade fora da verdade é uma unidade falsa. Então veja, a unidade que a igreja quer, principalmente com os protestantes, não abre mão da verdade católica. O Papa João Paulo fala claríssimo, não se trata de abrir mão de nenhum dos 12 dogmas da fé católica. Você reza, eu creio todo dia, né? São 12 dogmas. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica. Creio na vida eterna, creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Não teve filhos a não ser Jesus. Então, o Papa diz, queremos a unidade, mas dentro da verdade que está na Igreja Católica, que o Cristo colocou aí. Então, você já entende que não é uma coisa fácil. A Igreja tem conversado, os teólogos católicos, os teólogos protestantes conversam, tem esse diálogo, mas no fundo, o que o nosso catecismo fala? A mola propulsora do ecumenismo será a oração. Quando o Espírito Santo descer em profundidade dos dois lados, ele fará a unidade. E também Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a mãe de todos. Nossa Senhora não deixou de ser mãe daqueles que abandonaram a Igreja Católica, não. Ela é mãe de todos. Mesmo que não a aceitem como mãe, ela é mãe. Pode ser que um filho rejeite a mãe, mas a mãe não rejeita o filho. Então o ecumenismo deve acontecer debaixo da oração, do Espírito Santo, da Virgem Maria e de todos os recursos que a Igreja nos oferece.